vídeo a seguir é baseado na famosa teoria de Hallmarsky, da Universidade de Massachusetts, que comprovou com estudos científicos que existe mesmo um pacto dos governos para que todo tipo de conspiração seja rechaçada e dada como coisa de maluco para que nunca descubram a verdade. O governo controla os saberes da população, por isso todo conspirador é acusado de maluco. E se você começou a desconfiar ou acreditar nisso, cuidado. Você pode ter um potencial de conspirador maluco dentro de si e com isso eu provaria o meu ponto. Somos todos condicionados a acreditar em teoria da conspiração. Essa que você ouviu agora, por exemplo, eu acabei de inventar baseado em nada. E aí? Suave? Tranquilo? O homem não foi pra lua, terra plana, Avril Lavigne não morreu, aquecimento global não existe, ursal, globalismo, teoria da conspiração, tudo isso se espalha como vírus na internet e é meio chocante ver a quantidade de pessoas que insistem em duvidar do homem na lua ou da eficácia do avanço das vacinas em 2018. Mas calma, não ri nem deboche ainda não, porque o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje é que todos nós temos um pouquinho de conspiração. E depois de entender a origem da conspiração e do porquê nos apaixonamos por elas, vamos ver a fórmula para fazer uma conspiração e ver como se blinda dela. E eu falo de blindar porque, apesar da maioria ser inofensivo, há algo bem perigoso em se manter essas conspirações por aí. Vamos começar o vídeo? Não há nada de novo sobre teorias das conspirações. Já lá no século III, uma lenda dizia que Jesus e Maria Madalena eram casados, um mito que foi perpetuado até hoje e pode ser encontrado em coisas como o Código da Vinci. Já os Illuminati são protagonistas de conspirações desde 1776. Então, a primeira pergunta que fica é: será que existe alguma razão neurológica humana capaz de explicar por que muita gente acredita que aliens comandam o governo, por exemplo? A resposta é sim, e as razões não são apenas neurológicas. A resposta é bem complexa e envolve, além da neurologia, probabilidade, problemas internos e até coerção social. Bem, nosso cérebro busca padrões, é a chamada pareidolia, nosso desejo de impor uma estrutura no mundo e reconhecer padrões, sobretudo padrões humanos. Em outras palavras, é quando a gente vê carinha nas coisas, sabe? Pega essa sequência, por exemplo. Você vê um padrão, não vê? Eu também, e perguntando lá no Twitter do Normose, acho que 90% das pessoas viram um padrão. No entanto, essa é uma sequência aleatória criada completamente ao acaso e ali no momento. Mas por que será que o cérebro busca padrões? Isso nos ajuda a entender o mundo à nossa volta e a nos manter seguros de ameaças repentinas e desconhecidas. E é provável que tenhamos herdado isso dos mais antigos antepassados. Melhor detectar errado os sinais de um predador do que ignorar a sombra de um bicho na floresta. Mas, nos tempos modernos e cheio de informações confusas, adivinha o que vai acontecer? A tendência é a gente viciar em causa e efeito e nascer muita teoria da conspiração em todo lugar e toda hora. Essa primeira parte já explica as mensagens satânicas em músicas ao contrário, que é um dos tipos de conspiração que mais fazem sucesso. Nosso cérebro interpreta um conjunto de eventos aleatórios na tentativa de encontrar algum fator em comum que dê sentido ao que está sendo observado, e somos viciados em achar porquês. Logo, para nossa mente, uma teoria da conspiração é preferível e mais compensável do que ideias ou que exigem explicações difíceis. As perguntas de onde viemos, para onde vamos e quem somos angustiam qualquer ser humano. A psicologia gira em torno disso, a filosofia gira em torno disso e a arte também. Se não conseguimos explicar, preferimos mentir para nós e se apegar em conspiração do que ficar sem resposta. E o que é tenso é que a coisa acontece em camadas. Ao adicionar diferentes níveis de teorias da conspiração, consolida-se no sujeito uma racionalização, ou seja, um modo de pensar conspiratório. Pode notar, quanto mais alguém acredita em uma teoria da conspiração, mais a pessoa tende a acreditar em outras teorias da conspiração. E isso acontece porque não tem a ver com o conteúdo, mas com o modo de pensar conspiratório. É como se toda teoria da conspiração seguisse uma fórmula e um padrão que flerta com o nosso modo de compreender as coisas, e é por isso que aí mora o perigo, porque a gente realmente vai tender a acreditar nas conspirações sempre. Então é fato, gostamos até de ser enganados, todos nós. Então não adianta rir da teoria do amiguinho, porque certamente você também tem a sua dose de maluquez misturada e meia lucidez.
Isso sem contar a personificação da culpa e o viés de confirmação que eu já falei aqui no Normose e estão nos cards aqui em cima. Ó. A teoria da conspiração oferece ainda outros benefícios, como o poder de saber algo secreto e que é desconhecido pela massa ignorante. Então, o segundo fator que explica nossa paixão por conspiração tem a ver com os outros, a pressão externa e a maldita pergunta: mas e se for verdade? Toda teoria trabalha com fatos que tocam a realidade, ou seja, na estrutura dela há sempre elementos factuais do dia a dia, e provavelmente nós não teremos a capacidade de criticar tudo com propriedade. Assim, as questões que ficam sempre no ar se sustentam a partir de "e se for verdade?" E por tendência de grupo, passamos a acreditar. Sim, tendência de grupo. Como ninguém quer ficar de fora e somos animais sociais, o nosso status na sociedade é mais importante do ponto de vista evolutivo do que estar certo. Consequentemente, vivemos comparando nossas ações e crenças com a dos outros. Isso significa que se o nosso grupo social acredita em algo, é mais provável que passemos a seguir o rebanho. Vai até uma esquina qualquer, de uma rua movimentada e olha para cima. Muito provavelmente, fazendo isso sozinho, poucas pessoas vão parar para olhar junto. Agora, peça para alguns amigos fazerem isso junto de você. À medida que o grupo cresce, mais e mais estranhos vão parar para olhar para o alto junto de vocês. Segundo o estudo de Milgram, um famoso estudo de comportamento social, se o grupo juntar 15 pessoas, a chance de que os outros olhem para cima junto é de 70%. E olha, esse princípio também se aplica às ideias. Se mais pessoas acreditarem em uma informação, então nós também seremos mais propensos a aceitá-la como verdadeira. A prova social é uma técnica de persuasão muito poderosa e é sempre usada pelos teóricos da conspiração. Quer ver isso na prática? Pensa no último debate para candidato que você assistiu. O quão convincente foi o argumento de quem é contrário à sua opinião em comparação com aqueles que concordam com a sua opinião. Entende que a gente tende a gostar mais daquilo que já concorda com a gente? Na conspiração, temos um acesso a uma informação especial e diferenciada. É emocionante acreditar em mentiras confortáveis. Difícil mesmo é aceitar que vivemos em um mundo onde atos de violência banal, como assassinatos em massa, possam acontecer por aí e meio que julgamos mais confortável acreditar que pessoas poderosas ou seitas estão por trás disso, e não humanos comuns como nós. Agora vamos para outro ponto, falar de matemática e probabilidade. Bem, eu sou de humanas, mas eu não posso ignorar a teoria de Ramsey como fator para explicar a coincidência da conspiração. Resumindo, a teoria diz que, com elementos suficientes num grupo ou numa estrutura, é certo que algum padrão interessante apareça entre eles. Só depende do que você escolher. É assim, se você pegar os livros Grande Sertão Veredas ou Vidas Secas, por exemplo, você vai ter um monte de página e um monte de letrinha, certo? E assim, se você quiser, você pode pegar esses padrões e aplicar nessas letrinhas e prever, por exemplo, a morte do ministro Theory ou o impeachment da Dilma. Então será que os Graciliano eram videntes? Óbvio que não. E é esse mesmo fator que explica, por exemplo, por que os Simpsons preveem coisas. Com 35 temporadas e 300 episódios que flertam com a realidade, é natural que vez ou outra a história coincida com o desenho. A isso some o fator seletividade. Todas as vezes que os Simpsons não acertaram suas previsões, nós simplesmente ignoramos o fato. Por isso que quando misturamos fatos aparentemente isolados para criar nossa teoria, ela parece fazer sentido. E um último fator, dinheiro. Hoje tem empresas especializadas em boataria. Conspirações nada mais são que um fake news de longo prazo que perdeu o controle. Por isso, por exemplo, que tem tanto site com explicações simplistas gerando views e compartilhamentos e explicações mais profundas, porém menos mágicas e maravilhosas, interessando pouco. Queremos ser enganados por astros, por conspirações, seja lá o que for, é confortável e a maluquice é sempre só a do outro. Por isso, não adianta explicar com fatos teorias da conspiração, elas nascem da crença. Então, concluindo, o nosso maior inimigo para cair nesse tipo de teoria somos nós mesmos. Embora possamos ficar impressionados com fatos incríveis, mensagens subliminares, as verdadeiras mensagens estão dentro da nossa mente. Isso significa que a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê, mas também não pode duvidar tanto assim e não ficar um teórico da conspiração maluco. Então, vamos lá. Como criar uma teoria da conspiração?
Pois então, o vídeo já ficou enorme e aí eu achei melhor a gente soltar a parte 2 dele amanhã. Eu não tinha me planejado assim, mas eu acho que vai ser melhor. Então eu espero que vocês estejam gostando da série da loucura e até amanhã às 4h20.